pets! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto interessante que você aí pode fazer com o seu animalzinho. Eu vim falar hoje sobre como adestrar o seu animal sem traumatizar. Por quê, gente? Hoje em dia você encontra vários tipos de adestramento no mercado. Porém, alguns são benéficos e outros não são. Mesmo o animal aprendendo, às vezes não é a melhor maneira. Então, foi feito o quê? Uma pesquisa numa universidade de Portugal, onde eles pegaram 92 animais, sendo que 42 desses animais eles pegaram e fizeram o adestramento adequado, então da maneira assim que não o traumatize, então dando petisco, com carinho, com paixão. E eles fizeram a mesma coisa com outros 50 animais que fizeram um adestramento rígido, então brigando, batendo, fazendo de uma outra maneira. E eles perceberam que depois de 2 anos, esses animais que foram tratados de uma maneira errada no adestramento, eles ficaram muito mais estressados, muito mais bravos e acabaram muito mais medrosos. Então eles viram que com o passar do tempo, esse tipo de adestramento podia ocasionar problemas psicológicos para esse animal. E eles fizeram também exames de sangue e eles então perceberam que esses animais que foram tratados de maneira inadequada, eles acabaram aí tendo acúmulo de corticoide no organismo. Então eles produziam muito cortisol, que é exatamente, como eu já falei, o hormônio ali de inflamação, o hormônio de estresse que a gente possui. Então eles acabaram aí tendo um grande número de cortisol no organismo, mostrando aí que não é a melhor maneira. Então hoje eu vim dar aqui algumas dicas para vocês adestrarem o seu animalzinho de uma maneira correta, onde ele não fique traumatizado, onde ele fique bem e possa aí ter uma vida tranquila depois de um tempo. Normalmente nós adestramos sempre filhotes e desde pequenininho, de alguma forma ou outra. Primeiramente, adestrar filhotes, por exemplo, para fazer xixi no lugar certo. Então, quer que ele usa fraldinha. Toda vez que você pega e faz esse tipo de adestramento e verifica que esse animal tá urinando no lugar certo, você vai lá, dá um petisquinho, dá um agradozinho. Ou você pode utilizar também algo que não vai fazer mal para o seu animal, que são os famosos pip dogs, que existem hoje no mercado, onde você pinga ali aonde você quer que o animal urine e com o cheiro atrai esse animal e ele acaba urinando aí no lugar adequado. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só ajudando vocês na parte de como fazer meu animal urinar no lugar certo. Então, eu faço um vídeo falando sobre isso. Porém, o vídeo de hoje é mais assim, um geralzão mesmo. Então, as maneiras positivas. Petiscos, né? Então, você vai ensinar ele, tipo, a sentar, a deitar. Quando ele faz a coisa certa, você vai lá e dá um petisquinho. Sempre tomando muito cuidado com os petiscos que você tá dando, exatamente aí também para não engordar o seu animal. Então, sempre escolha petiscos naturais, por exemplo, uma cenourinha, algo assim que o seu animal possa comer e que seja agradável ali pro paladar dele e tudo mais. Ou petiscos naturais que você encontra hoje em dia no mercado, como eu já até falei no vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo sobre o petisco natural e que foi bem interessante. Então, é importantíssimo essa questão aí de você sempre adestrar ele com petiscos naturais, coisas naturais que possa ajudá-lo. Outra forma de adestrá-lo é com barulhos, não batendo palma, nada dessas coisas. Hoje em dia existe um tipo de uma pecinha que chama clique. O clique, ele faz um barulho onde só o cachorro ouve. A gente ouve também, mas bem mais fraquinho. Então, quando você quer que ele faça algum movimento, você dá um clique. Então, por exemplo,
se você quer que ele senta, você dá o clique. Ele vai ficar sentado até você dar um outro clique para ele sair daquela posição. E aí você adestra ele com um clique. É mais difícil. O adestramento com um clique é mais usado aí com pessoas que são especializadas em adestrar animais. Porém, é um modo de você adestrá-lo de maneira correta também. Outra maneira bem legal de você adestrar seu animal é com carinho. Então, às vezes, você não precisa simplesmente dar petiscos. Você pode dar um carinho, um afago, fazer uma festa. Então, fez xixi no lugar certo, tá sentando, tá fechando uma gaveta, tá fazendo várias coisas que você ensinou. Quando ele fazer aquele movimento, você faz festa, você fala, poxa, parabéns, você tá aprendendo. Sempre mostrando que aquilo é muito positivo. Então, adestrá-lo de maneira positiva. Então, com carinho, com afago e essas coisas que a gente adora fazer nos nossos pets, não é mesmo? E outra coisa interessante que muitas pessoas fazem também é com brinquedo. Então, por exemplo, o cachorro vai lá, fez algo positivo, você pega uma bolinha e ataca para ele brincar. Então, ele sabe que se ele fazer aquilo que é positivo, que é algo que você ensinou, você vai brincar com ele. Então, é um tratamento positivo aí também de você adestrar o seu animal. Assim como também existem os adestramentos negativos, as quais a gente não recomenda nunca. Então, muita gente adestra o animal com água. Eu não sou muito a favor a respeito disso, porém tem alguns adestradores que acham isso positivo. Eu não acho, porque o cachorro assusta. Então, se ele faz alguma coisa errada, você vai lá e ataca água na cara dele. Então o cachorro vai ficar com muito medo. E ele acaba, às vezes, tendo até medo, por exemplo, de tomar um banho depois, porque vai cair água em cima dele. Então pode ocasionar aí problemas futuros, até mesmo para o banho desse seu animal. Então, não sou a favor de adestramento com água, de jeito nenhum. Outra maneira que as pessoas fazem adestramento também negativo é o que? Batendo. Infelizmente, hoje em dia ainda existe isso. Existem pessoas que adestram de maneira incorreta, batendo nesse animal quando ele faz alguma coisa errada. Tem gente que bate até de uma maneira assim forte, sabe? Que machuca e tudo mais. Isso não é positivo para o animal, porque o animal, por exemplo, animais, principalmente Rottweiler, ele tem uma personalidade muito forte. Então, ele já é muito arisco. Por exemplo, o Rottweiler. Se você adestra ele dessa maneira, ele vai ser um animal totalmente bravo, onde ninguém vai conseguir se aproximar dele. Qualquer pessoa que encostar nele, ele vai achar que vai apanhar ou alguma coisa assim. E ele vai ter muito medo. Então, nunca adestrar ele com tapas, batendo e tudo mais, que isso é errado. Outra maneira, gritando. Tem muita gente que grita quando o animal, faz alguma coisa errada. E aí, o animal fez o xixi, ai, não é pra fazer isso, começa a gritar. Aquilo vai piorar, porque o animal vai se assustar com aquilo. E tem muitos animais que acabam tendo isso tão forte neles, que toda vez que eles vão fazer xixi, eles vão sentir medo. Tem animais até que acabam prendendo a urina, porque as pessoas gritam e brigam quando ele faz xixi. E isso não é correto. Então, se o seu animal fez xixi no lugar errado, você simplesmente pega ele, leva ele até o lugar correto e fala aqui. Que isso é uma coisa importante também. Algumas palavras de comando. Então, assim, senta, deita, sim, não, aqui, ali. Então, são sempre palavras curtas, as quais o animal vai entender e ele vai começar a saber que quando você fala aquela palavra, ele vai fazer o movimento que você quer. Então, você está ensinando o seu animal a deitar, você fala deita, a partir do momento que você fala deita, ele vai deitar. Então, essas palavras de comando são super importantes. E outra coisa também que é super negativo, que algumas pessoas usam também, é a questão de coletas de choque, que hoje em dia infelizmente tem, e enforcadeiras. Tem que tomar muito cuidado com enforcadeiras, gente. Não é todo mundo que sabe adestrar com enforcadeira. O enforcadeira é uma coleira que usavam antigamente até para pegar cachorro de carrocinha. Vou deixar uma imagem aí para vocês verem. Ou até mesmo fazer isso com a própria coleira. Por quê? Por exemplo, você vai adestrar ele a andar na rua. Quando você quer que pare, você dá um tranco
na coleira. E isso pode ocasionar algum problema, por exemplo, no pescoço do animal, se você não fazer direito, ou na coluna, se for uma coleira peitoral. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de movimento, porque tanto a coleira de pescoço quanto a peitoral, elas podem machucar o seu animal se você der um tranco muito forte. Então, não é recomendado você adestrar o seu animal dessa maneira. Então, se for adestrar ele na rua, tenta adestrar ele com comando, que é o melhor. Então, por exemplo, você tá andando com ele na rua, segurando ele na coleira. Você quer que pare? A primeira coisa que você vai fazer é você parar. E ele vai acabar parando no seu lado ou vai tentar te puxar. Porém, você pode dar o comando de senta ou pare. Então, você para, você fala pare ou senta, que é um modo desse comando adiantar para que esse animal não saia te puxando. Então, usar aí palavras de comando ou petiscos. Então, se você pega, tá andando na rua, quer que ele senta, fala senta e dá um petisco, ou fala pare, dá um petisco quando ele fica quietinho. E com isso ele vai começar aí a aprender que essas palavras têm algum significado e ele vai começar a agir acima disso, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi aí algumas dicas de adestramento. Se vocês quiserem que eu pegue e faça mais assim vídeos falando sobre adestramento, vocês deixem aí no comentário que eu vou pegar e vou ajudar vocês, tá bom? Então, um beijo a todos e não esqueça, o seu pet é parte da família. Tchau! Boa tarde, seguidores e seguidores amantes de pets! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar a respeito de treinamento. Isso mesmo! A mamãe e o papai me treinaram muito bem para fazer algumas coisas. Hoje em dia eu sei sentar, eu sei deitar e eu sei fechar a gaveta, porque meus papais e minhas mamães fizeram isso da maneira correta. Hoje eu fecho até mesmo a gaveta sem eles pedirem, porque eu adoro ganhar petisco. Um lambe beijo a todos e até a próxima. Tchau!